E aí, pessoal? Você já imaginou como seria ter Michael Jordan como seu inimigo? Hoje eu vou te contar histórias que vão te fazer entender por que ninguém, mas ninguém mesmo, deveria provocar o maior jogador de basquete de todos os tempos. Se prepare, porque essas histórias de vingança vão te deixar de boca aberta. Fica até o final que você vai ver por que Jordan não era apenas um jogador, ele era uma força da natureza. Michael Jordan não era apenas o melhor jogador que já pisou numa quadra de basquete. Ele era de longe o mais temível e vingativo de todos. Quando alguém ousava desafiá-lo, Jordan transformava aquilo numa missão pessoal. E acredite, você não queria estar do lado oposto dessa equação. Muita gente não sabe, mas Jordan tinha vários amigos que eram jogadores adversários. Ele jogava golfe, fumava charuto, saía para relaxar com esses caras. Mas o treinador Phil Jackson sempre dizia uma coisa assustadora sobre essas amizades. Jordan só se aproximava desses jogadores para ganhar a confiança deles, para que pensassem que ele era amigo. Mas na hora do jogo, ele destruiria física e mentalmente todos esses amigos. Isso me leva à primeira história épica. Era 1997 e Vlade Divac, treinador do tempo, cometeu o erro fatal de subestimar o Jordan. Um dia antes do jogo contra o Chicago Bulls, Divac declarou para os jornais que Jordan estava ficando velho e que não conseguiria mais dominar como antes. Erro gigante. Quando Jordan soube dessa declaração, ele ganhou uma motivação extra que seria letal para qualquer adversário. Era 21 de janeiro de 1997, Lakers visitando Chicago, e era hora de Jordan calar a boca de Divac e mostrar por que não se provoca uma lenda sem ter consequências. Durante o jogo inteiro, toda vez que Jordan fazia uma cesta espetacular, ele procurava Divac no banco adversário com um sorriso sarcástico no rosto. O homem estava imparável. Jordan terminou aquela noite gelada de janeiro com 51 pontos, destruindo completamente os Lakers. Quando o jogo acabou, Jordan correu pelos túneis em direção ao vestiário, procurando por Divac, gritando e provocando o treinador. Foi aí que Divac recuou e tentou mudar o que tinha dito, mas era tarde demais. Jordan tinha provado seu ponto da forma mais brutal possível. Mas a história não para por aí. Poucas semanas depois, George Karl, treinador do Seattle Supersonics, cometeu o mesmo erro. Ele acusou Jordan de estar virando Nutella, dizendo que o jogador estava se recusando a lutar com medo de se machucar. Karl completou dizendo que Jordan tinha virado basicamente só um arremessador e que não conseguia mais atacar a cesta diretamente. Jordan ficou furioso. No jogo de 11 de fevereiro de 1997, em vez de cair na armadilha de Karl, Jordan fez exatamente o oposto do que tinha sido acusado. Ele estava voando, acertando arremessos de todas as distâncias, incluindo cestas do meio da quadra bem na frente de George Karl. Jordan continuou essa demonstração de força a noite toda, fazendo com que Karl se sentisse derrotado pelas próprias palavras. Chegou um ponto que ficou ridículo, as pessoas na plateia já estavam ficando com dó do treinador. Jordan terminou com 45 pontos, mais uma lição brutal para quem ousava desafiá-lo. Mas a história mais épica de todas aconteceu com Bryon Russell, do Utah Jazz. Era 1994, Jordan estava na pausa da carreira jogando beisebol. Uma noite, ele estava treinando na academia quando encontrou Russell. Em vez de um cumprimento normal, Russell desafiou diretamente. "Por que você se aposentou? Eu queria muito ter tido a chance de te marcar porque eu sei que consigo te parar." Jordan ignorou na hora, mas fez Russell se lembrar dessas palavras da pior forma possível. Em 1996, quando Jordan voltou, ele estava ciente de que quando jogasse contra o Jazz, Russell estaria lá. Quando finalmente se encontraram, antes da bola subir, Jordan se virou para o Russell e disse: "Lembra de 1994? Você está prestes a ter essa chance." E foi assim por muito tempo. Toda vez que se enfrentavam, Jordan fazia questão de duelar com Russell e, teoricamente, sempre levava melhor. Mas foi em 1998 que Jordan finalizou Russell de vez. Acabara de roubar a bola de Karl Malone, estava tudo decidido. Aquele seria o último campeonato de Jordan. E adivinhem quem estava lá para marcar o Jordan no momento mais decisivo? Exato, Bryon Russell. O último arremesso, o último campeonato, estava entre Jordan e Russell. O resto é história. Vocês sabem o que aconteceu. A cesta mais icônica da carreira de Jordan, deixando Russell no chão, encerrando sua carreira da forma mais perfeita possível. Mas espera,
que ainda não acabou. Tem mais uma história que vai te deixar de queixo caído. Você já ouviu falar da vez que Jordan destruiu um jogador só porque ele disse oi pra ele de forma errada? Isso mesmo, Jordan era tão competitivo que até um cumprimento podia virar motivo de guerra. Era um treino da seleção americana e um jovem jogador universitário chegou perto de Jordan e disse: "E aí, Mike, beleza?" Jordan parou, olhou fixo para o garoto e respondeu: "É Senhor Jordan pra você, moleque." Durante todo o treino, Jordan focou em humilhar aquele jogador, fazendo cestas impossíveis em cima dele, roubando todas as suas bolas até o ponto do técnico ter que tirar o rapaz da quadra para proteger o ego dele. E tem também a história clássica do Breakfast Club. Jordan tinha um grupo de caras que ele costumava convidar para jogar golfe antes dos jogos importantes, mas não era bondade, era estratégia psicológica pura. Jordan levava os adversários para jogar golfe, fazia eles se cansarem, gastarem energia mental e ainda por cima tirava dinheiro deles nas apostas. No dia seguinte, quando chegava o jogo, os caras já estavam derrotados mentalmente antes mesmo de pisar na quadra. Isaiah Thomas, do Detroit Pistons, certa vez disse que Jordan era apenas um jogador acima da média e que o sucesso dele era obra da mídia. Grave erro. Durante 3 anos seguidos, toda vez que Chicago enfrentava Detroit, Jordan fazia questão de marcar Thomas pessoalmente. Ele não deixava o cara respirar. Jordan chegava ao ponto de falar durante o jogo: "Onde está o seu Deus agora, Isaiah?" Era psicológico, era físico, era uma tortura completa. A rivalidade chegou ao ponto que quando Jordan foi eleito para o Dream Team das Olimpíadas de 1992, ele deu um ultimato: ou Isaiah Thomas sai da seleção, ou eu saio. Adivinha quem ficou de fora? Exato, Isaiah Thomas perdeu a chance de jogar nas Olimpíadas por causa da vingança de Jordan. E vocês acham que Jordan esquecia alguma coisa? Jamais! Ele tinha uma memória fotográfica para guardar rancor. Existe uma história de que em 1995, um jornalista escreveu uma crítica dizendo que Jordan não conseguiria mais dominar depois da volta do beisebol. 4 anos depois, em 1999, Jordan encontrou esse mesmo jornalista num evento e disse: "Lembra do que você escreveu em 95? Eu lembro de cada palavra. 6 campeonatos depois, você ainda acha que eu não consigo dominar?" Jordan transformava literalmente tudo em motivação. Se você olhasse torto para ele, se dissesse que outro jogador era melhor, se duvidasse da capacidade dele, se simplesmente existisse no mesmo planeta que ele, Jordan encontrava um jeito de usar isso como combustível para ser ainda mais dominante. É por isso que Jordan não é apenas o melhor jogador que já pisou numa quadra de basquete. Ele era de longe o mais temível e vingativo de todos. Ele tinha uma sede de vingança e uma necessidade de provar superioridade que ia muito além do basquete. Era uma questão de vida ou morte para ele. Gancho de encerramento. E aí, pessoal? Vocês já entendem por que Michael Jordan não era apenas um jogador. Ele era uma máquina de destruição psicológica que transformava qualquer provocação em combustível para a grandeza? Essas histórias mostram que Jordan tinha algo que vai além do talento. Ele tinha uma mentalidade assassina que o fazia imbatível. Imaginem só ter que enfrentar esse cara sabendo que qualquer coisinha que vocês fizessem podia virar motivo para ele te humilhar na frente de milhões de pessoas. Por isso que Jordan é intocável. É o GOAT absoluto. Se você curtiu essas histórias épicas de vingança do maior de todos os tempos, destroça esse botão de like aí embaixo, se inscreve no canal que estamos na luta pelos 100 mil inscritos e conta pra gente nos comentários, você teria coragem de provocar Michael Jordan? Qual dessas histórias mais te impressionou? Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre os maiores momentos do basquete. E se você quer ver mais conteúdo sobre as lendas do esporte, comenta aí embaixo qual jogador você quer que eu fale no próximo vídeo. Kobe? LeBron? Magic Johnson? Vocês mandam e eu faço. E lembra, nunca provoque uma lenda, porque as consequências podem ser devastadoras e durar para sempre. Michael Jordan é a prova viva de que talento mais mentalidade assassina é igual a imortalidade no esporte. Até o próximo vídeo, galera. Continuem sendo legends!